Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, coach de vida, e no vídeo passado nós abordamos um assunto que é um pouco delicado e doloroso, né? Que é o luto. Ele é a coisa mais certa que pode acontecer na nossa vida, mas que todos nós negamos e não queremos passar. E é normal do ser humano, e está tudo bem. A questão é que nós precisamos falar sobre ele. Não dá para fugir. Quando nós fugimos, ele se torna pior. Então hoje eu quero trazer para vocês os 5 passos ou as 5 fases do processo do luto. Então, como eu já falei antes, o luto ele é um processo. Ele não é algo que me aconteceu isso e tá tudo bem. Já passou, tá tudo bem. A super mulher, né? Mulher Maravilha, não sente nada e ela aguenta tudo e não tem problema nenhum com ela. Tá tudo certo. Não é real isso. Quando nós engolimos esses sentimentos, essas emoções, elas se revelam de outras maneiras. Então nós precisamos viver cada fase do luto, para que depois nós não vivamos a vida toda de luto. Então essas fases, elas podem não acontecer da maneira que eu vou relatar aqui, exatamente assim, nesse cronograma. Não foi assim, a Sally disse que seria assim, não foi assim. Não, elas podem acontecer uma depois a outra, mas o importante é viver essas fases, para que nossa dor ela seja curada e ela não se transforme em sofrimento. Então, o primeiro estágio do luto é a negação. Então, eu nego que aquilo está acontecendo comigo. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Isso é impossível. Eu não quero acreditar nisso. Então, todos esses nãos, tudo que envolve essa negação é a primeira fase do luto. Então, é muito normal isso. Negar, sentir a dor, inclusive. Negar, sentir o sofrimento. Então, essa é a primeira fase, primeiro estágio, né? A segunda fase é a raiva. Vem uma raiva que você não sabe de onde ela veio, mas que ela vem e ela é real. E essa raiva, ela é da pessoa que morreu. Como assim que você foi e me deixou? Ou da pessoa que divorciou, né? Como assim que você faz isso comigo? É uma raiva que transcende a nossa compreensão enquanto nós estamos passando pelo processo. E é um dos momentos mais delicados e importantes dessa fase do luto. E quem nos acompanha nessa fase precisa estar muito atento e muito sensível para perceber que não é meu aquilo, que eu não estou com raiva do mundo, mas eu estou passando pelo meu processo do luto. Então, por isso que é tão importante dividir isso, não se fechar e ter alguém que você confie para compartilhar essas emoções, sem julgamento, sem crítica, mas com acolhimento, com amor. Aí, gente, vem um outro estágio que é interessante também. É o estágio da barganha, da troca. Então, a gente fica tentando trocar os sentimentos, né? A gente quer trocar as emoções. Então, por exemplo, tem uma frase que eu gosto, que um textinho que fala assim: nós estamos enlutados e nós queremos fazer promessas para Deus e para o universo, com símbolos e com crenças, prometendo a Ele coisas para que aquela dor passe. Então, de alguma maneira, nós queremos trocar com Deus. E nosso Deus, nós já sabemos que não é um Deus de barganhas, nem de trocas, né? Ele é um Deus de convênios, mas não de trocas e nem de barganhas. Mas é normal a gente querer fazer isso.
Então, quando você estiver passando por essa fase do processo, não se condene, não se culpe. E aí vem um outro estágio, que é o estágio da tristeza extrema. É uma tristeza que você não consegue descrever, é muita tristeza. E a gente chama esse estágio da depressão. É como se nada te consolasse. Então, nessa fase do estágio, é muito importante, novamente eu friso, ter alguém que esteja atento às tuas necessidades. Ou se você é amigo ou familiar de alguém que está passando por esse estágio, é importante estar alerta, porque a solidão nessa fase, ela pode aumentar em muito a dose da depressão, né? Então, é importante, até se você perceber que precisa de um auxílio médico, é importante fazer isso, para que o luto ele não se torne uma depressão silenciosa e constante na vida daquela pessoa. Porque, se não tratado, é isso que vai acontecer. E nesse momento, nessa fase, é muito importante também que nós façamos coisas que nós gostamos, que nos dão prazer. Então, eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Eu gosto de ouvir músicas, eu vou ouvir músicas. Então, nessa fase, eu preciso agir para que eu não caia nessa depressão silenciosa. E agora, gente, vem a quinta fase, né? Ou o quinto estágio, que é a aceitação. Então, nesse processo, eu vou começar a sentir a necessidade de aceitar que foi um ocorrido, que aquela pessoa precisava passar para outro lado. Eu começo a entrar nessa aceitação. Eu começo a dizer para mim mesma que isso faz parte e que está tudo bem. E a rede de apoio nessa fase da aceitação também, ela é muito importante, ela não é substituível. Nós precisamos de rede de apoio, sejam elas profissionais ou sejam familiares que consigam nos apoiar para que a gente não passe sozinho por isso, mas para que a gente sinta que tem alguém conosco. E algo que eu quero compartilhar, que é bem particular meu, que aconteceu no luto da minha mãe, foi que na quinta fase do luto, quando eu estava nessa fase da aceitação, e eu já tinha entendido que o luto era um processo, e eu falava para as pessoas que eu iria viver esse processo para que eu não vivesse de luto depois. Então eu queria viver o processo do luto, eu entendia isso. Mas começou a acontecer algo que eu não esperava. Eu comecei a sentir saudades da dor. Vocês acreditam nisso? Aquilo começou a fazer falta para mim. Eu pensava, gente, eu não tô mais sentindo aquela dor. Como assim? E aí começou a vir uma culpa de, peraí, por que você não tá mais sentindo dor? Você não tá mais sentindo saudades? Você não sente mais falta? Então eu comecei a entender que eu estava passando por um processo e que ele não estava finalizado. E que eu precisava substituir essa dor do luto, essa falta dessa dor, por algo que me desse mais satisfação, mais prazer. E foi aí então que eu entendi que eu precisava voltar à minha rotina. Porque antes de tudo acontecer, de minha mãe adoecer e ficar acamada, eu tinha uma rotina. Eu já trabalhava como coach, eu já tinha clientes. E quando ela adoeceu, eu tomei a decisão de continuar cuidando dela e me dedicar nesse cuidado e fazer o melhor que eu podia. E então eu voltei
a fazer os atendimentos como coach. Na verdade, eu fui para uma reciclagem antes. Eu fiz cursos, eu me aperfeiçoei e eu percebi que eu precisava preencher o meu espaço e não que ela não faça mais falta ou que ela não faça mais parte da minha vida. A minha mãe sempre fará parte da minha vida, porque dentro de mim tem ela. Os meus genes são... Eu só existi por conta dela, fisicamente, né? Por conta dos genes dela. Então, eu estou nela e ela está em mim. E hoje eu sou muito grata por eu ter entendido esse processo e por eu ter passado por ele. E se vocês estiverem passando por algum processo de luto e quiserem conversar, podem contar comigo, tá bom? Muita gratidão por terem me ouvido e por essa audição de vocês amorosa, e que nós possamos cuidar das dores uns dos outros, porque nós não somos uma ilha, nós fazemos parte de um todo, e se alguém está passando por uma dor, todos nós vamos sentir. Um beijo, gente!